Rapaziada, o José Boto agiu rápido demais depois da entrevista do Neymar ontem, né? E o presidente do Santos também largou o aço para cima do Neymar, não deixou barato, não. Neymar que ontem com o Santos ontem foi desclassificado, não dá para jogar na conta do Neymar, mas o Neymar que foi a atração, né? Obviamente vai ser o centro das atenções, por mais se ele falasse, se ele não falasse, ia ser o Neymar. E aí o Neymar fala o que falou ontem, né? Vamos repercutir isso aqui. E o José Boto não perdeu tempo. Vamos dar uma olhadinha também aqui numa reunião que o José Boto marcou com o craque. Nível europeu, né? Enfim, tem muita informação aqui nesse vídeo. O parceiro do Neymar, só para contextualizar a situação e o que está acontecendo, o Neymar ontem voltou, depois de 36 dias, lesão na coxa, normal depois de voltar de um ano praticamente parado, né? E aí não vale discutir que demorou a voltar, o Pedro voltou mais rápido, não sei o que, cada corpo vai reagir de uma maneira diferente, mas o Neymar voltou, sentiu lesão, até porque no estadual, no Paulistão, o Neymar jogou 9 partidas seguidas, e aí acabou estourando. Né, tem que fazer um controle de minutagem, assim como o Pedro está fazendo no Flamengo, como o Felipe Luiz. Pedro Caixinha, na época, quando o Neymar estourou, lesionou, lesão muscular, tava botando o Neymar para jogar, não aguentou, foi lá e estourou. No Flamengo, ele seria melhor assistido em relação a isso, né? E aí um amigo do Neymar, ele postou o seguinte ontem, depois da declaração do Neymar, que foi bem forte, né? Neymar na saída do campo não poupou palavras, não. E o Guilherme Pita, que é o parça do Neymar, falou o seguinte, postou o seguinte no Instagram. Em 25 minutos o Neymar tentou muito ajudar, mas infelizmente temos jogadores, diretores e presidentes não capacitados para o tamanho do Neymar. Ele é muito grande para ter um elenco pequeno desses. Colocou aqui o Guilherme Pita, rapaz, esculachou, né? Esculachou. Neymar, mais ou menos o que disse quando saiu de campo foi: eu sei que comigo dentro do campo as coisas são diferentes, em 20, 25 minutos eu posso fazer a diferença, eu sei que eu posso ajudar meus companheiros. Primeiro jogo que eu voltei depois de um longo tempo, mas não pode depender só de mim. Todo mundo sabe da situação que a gente está e a gente precisa de todos os jogadores para sair dessa situação, disse aí o Neymar, né, que inclusive foi convocado pelo Ancelotti. E convenhamos, quem assistiu o jogo aí ontem pode até confirmar nos comentários, ou assistir os melhores momentos do Neymar. Se você não assistiu, assiste, porque só deu o Santos. Só deu o Santos. O Santos mudou depois que o Neymar entrou na partida, né? E aí uma curiosidade é que o Gerson, a Arrascaeta e o Pedro, os três juntos, tem um salário igual ao de Neymar e ainda sobra 400 mil reais. O que estão falando por aí que o Neymar recebe na casa de 24 milhões de reais, só que boa parte disso aí, a maior parte, sei lá, 80, 90% disso aí é em relação a patrocínios, em relação a negócios que o Santos fecha com o Neymar, dentro do Santos, que vai uma parte para o Neymar, né? 85% de publicidades, essas coisas, vai para o Neymar. E aí o salário dele chega na casa dos 24 milhões por mês, né? Enfim, só uma curiosidade. O presidente do Santos falou recentemente o seguinte: não há nenhum benefício com a lesão do Neymar. Existe um projeto, esse trabalho depende dele estar jogando. Isso não vai fazer com que o mercado venha e faça uma contratação. Precisamos mesmo analisar e calcular o projeto a continuidade, os ganhos, benefícios e a permanência do Neymar. Explicou aí o Marcelo Teixeira, né? Que é o presidente do Santos. Queremos sempre contar com o Neymar, ele vem fazendo esse trabalho de fortalecimento, que nesse avanço possa haver a possibilidade de ele retornar, e retornou ontem, né? E aí o Santos tem mais... Por que o Flamengo pode contratar o Neymar ainda? Porque ele não jogou pelo Brasileirão, né? Se ele vier pro Flamengo, ele não vai poder jogar a Copa do Brasil, mas Brasileirão, Libertadores, Super Mundial, ele pode jogar normalmente. O Brasileirão pode porque um jogador para se transferir dentro do mercado nacional só pode ter feito 6 jogos. Se ele fizer o 7º jogo, não pode se transferir e atuar. Poder se transferir pode, não pode atuar pelo outro clube, né? Não é o caso do Neymar, né? Não é o caso do Neymar. E aí, o Arrascaeta revela o desejo de jogar com o Neymar e levanta a torcida, né? Porque o meia Jorge André Arrascaeta, destaque do Flamengo,
E ó, que destaque, né? Arrascaeta tá fazendo a temporada 2025 até aqui absurda, né? Ele declarou publicamente o desejo de jogar ao lado do Neymar no Flamengo, em meio às tendências que agita o noticiário do Neymar aí, né? Arrascaeta afirmou não apenas que ele gostaria de ver o craque, mas também sugeriu uma inédita solução para acomodar ambos em campo, né? Ele falou o seguinte: a gente espera pelo craque, seria incrível para todos nós e para o clube, né? Seria realmente. Se for preciso, a gente faz um revezamento. O importante é o Flamengo estar forte com grandes jogadores, declarou aí o Arrascaeta, reforçando aí o espírito de equipe. Aí eu quero ver se ele passaria a 10 pro Neymar, né? Ou se ele tomaria a 11 do Cebolinha. Enfim, o Moon BH traz aqui: o Flamengo pode roubar o Neymar do Santos, porque ele disse que não sabe se vai renovar. Cara, ele não vai renovar com o Santos, não. Acho muito difícil, viu? Acho muito difícil. Sinceramente, qualquer clube assim, não de primeira linha da Europa, até, enfim, mercados secundários aí contrataria o Neymar, mesmo ele estando nessa situação aí hoje, porque visibilidade e tudo mais. Tá? Não é problema de clube, não. Ele não vai para um Barcelona, para um Real Madrid, para time de primeira linha, mas clubes estão falando até ele no time do Inter Miami, né, que é o time do Messi lá. Outros já falam que até o próprio Messi já está querendo um time na Europa para poder já ganhar ritmo para a próxima Copa do Mundo, que ele quer jogar mais uma Copa. Enfim, se o Neymar de fato quer a próxima Copa do Mundo, eu acho que ele deveria vir para o Flamengo. Não, assim, e aí quando eu falo que ele deveria vir para o Flamengo, é ele vir num contexto com muita responsabilidade, né, com compromisso, ele focado. Dentro desse contexto, desse cenário, para mim, eu contrataria sem sombra de dúvidas o Neymar. E eu quero saber sua opinião sobre isso, tá? Mudando de assunto, o adversário do Flamengo, Palmeiras, vai ter o reforço aí de Veiga, mas vai ter outro desfalque. O Veiga, ele foi desfalque na partida de ontem do Palmeiras contra o Ceará, vitória do Palmeiras 3-0. O Estevão acabou com esse jogo, né? Jogou demais ontem. O Veiga treinou normalmente hoje, foi desfalque por lesão. Felipe Anderson foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Ceará. E exames detectam um edema na coxa, por isso ficará de fora da partida contra o Flamengo. Bom, o José Boto recentemente teve a informação do João Félix no Flamengo, né? E ele gostou muito da estrutura, os empresários dele e tal. E nessa quinta-feira o João Félix se reuniu com o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, junto com o seu empresário, para discutir o interesse do time do Flamengo em sua contratação para o Mundial de Clubes, que começa em junho. O Flamengo está tentando negociar. De acordo com o Vene Casagrande, o Meia e seu empresário, Jorge Mendes, priorizaram o mercado europeu e querem ouvir outras propostas antes de dar uma resposta aí ao Flamengo. Ainda assim, elogiaram o clube, agradeceram pelo interesse e agora o foco do Flamengo deve ser buscar outras alternativas para integrar o elenco, porque o Flamengo não vai ficar esperando. Mas o fato é que o João Félix não disse sim, mas também não disse não. Quer dar preferência a clubes europeus, mas deixa a questão na mesa aí, né? A ideia na mesa. Vou ser sincero mais uma vez, entre o João Félix e o Neymar, eu prefiro o Neymar. O Neymar jogar 30% do que sabe já é melhor que o João Félix, na minha opinião. Deixa a sua nos comentários, se inscreva, acione o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo.